Olá pessoal, aqui é o professor Cazu, um dos professores de matemática e raciocínio lógico aqui da Unicursos, e eu vou estar agora junto com vocês resolvendo aí as questões do simulado do fiscal de postura da Prefeitura de São José dos Campos. Então vamos lá, primeira questão, acompanha comigo aí a resolução. Primeira questão, escolhe-se um número inteiro que será multiplicado, que será chamado de x. Soma-se 32 a x e obtém-se y. Multiplica-se y por 10 e obtém-se z. Divide-se z por 2 e obtém-se w. Subtrai-se 160 de w e obtém-se r. Para, a partir de r, realizar-se uma única operação e obter-se o valor de x, é necessário somar 235 a r, multiplicar r por 0,4, multiplicar r por 0,7. Bom, o melhor para a gente aqui é adotar um valor. Quando é assim, questão desse tipo, né, a gente adota um valor. Então vamos adotar aqui, por exemplo, né, olha lá, escolhe-se um número inteiro que ele é chamado de x. Então o meu x aqui eu vou chamar, por exemplo, de 10. Soma-se 32 a x e obtém-se o y. Então o y é igual ao x mais 32, ou seja, 10 mais 32. Então o y vai ser 42. Divide-se, multiplica y por 10 e obtém-se z. O z é igual ao y vezes 10. Portanto, 42 vezes 10, 420. Divide-se z por 2 e obtém-se w. W é igual ao z dividido por 2. 420 dividido por 2, 210. Esse é o meu w. Aí ele fala, subtrai-se 160 de w, obtém o r. Então o r é igual ao w tira 160. 240 tira 160. Aí eu vou obter aqui, 210 tira 160. Aí eu vou obter então 50. Então, o meu x é 10 e o meu r é 50. Aí ele pergunta, em uma única operação, obtém-se o valor de x. Para, a partir de r, realizar-se uma única operação e obter o valor de x, para sair do r e voltar para o x, uma única operação, poderia ser, por exemplo, aqui, ó, dividir por 5, que seria então a letra E. E a gente teria aí a primeira questão do nosso simulado, ok? Então, quando é assim, questão literal, recomendação, chutar números. Quando a gente fala chutar números, a gente pede para evitar chutar o número 0 e o número 1. Por quê? Porque o 0 é um elemento neutro da soma e da subtração, e o 1 é elemento neutro da multiplicação e divisão. E isso pode ser que gere algum impacto aí, no seguinte sentido, às vezes a gente encontra mais de uma alternativa, só isso, não é que vai dar errado, mas pode ser que não fecha com uma alternativa. Então, para fazer a conta uma vez só, evita chutar 0 e 1, tá ok? Segunda questão, vamos lá. Considere 3 números inteiros naturais, x, y, z, respectivamente. Sabe-se que a divisão de x por 5 resulta quociente y e resto 3. Então, toda vez que o exercício falar de quociente, resto, nós temos que montar aquela chave da divisão. Então, na divisão de x por 5, obtém-se quociente y e resto 3. Aqui dá uma expressão matemática. 5 vezes y mais 3 é o meu x. Aí depois, na divisão de y por 5,
obtém-se quociente z e resto 1. Então, de novo, né? Z vezes 5 mais 1 tem que voltar a ser o y. E depois, na divisão de z por 5, nós temos quociente 3 e resto 4. Opa, essa já ficou mais bonitinho. 5 vezes 3 mais 4 é o z. Portanto, nós vamos ter aqui 15 mais 4, que dá 19. Portanto, já temos aqui o z, que é 19. Aí eu posso estar substituindo aqui na segunda equação. Como z vezes 5 mais 1 é o y, 19 vezes 5 mais 1 é o y. 19 vezes 5. Toda vez que a gente vai fazer vezes 5, a gente pode fazer vezes 10 e pegar metade. 19 vezes 10 era 190. Portanto, metade, 95. Aí mais 1. Então, y vale 96. E aí agora encontrar o x. A gente sabe que y vezes 5 mais 3 é o x. Portanto, 96 vezes 5 mais 3 é o x. Aí de novo, né? 96, se fosse vezes 10, era 960. Então, metade, 960, né? 480. E aí nós vamos então, né? Somar 3. 483. E ele pede para a gente quanto vale x menos y. Portanto, x menos y, 483 tira 96. Aí a gente vai obter aqui o 387. E aí ficamos novamente aí com a letra E. Tá ok? Então, letra E, segunda questão. Terceira questão. O número P foi multiplicado sucessivamente por 1,2 e por 1,3. É correto afirmar que o resultado obtido é o número P aumentado de quantos por cento? Como é um exercício de porcentagem, nós não temos o valor de P, a gente vai adotar 100. Então, imaginando que P vale 100. Multiplica por 1,2. 1,20. Vai dar 120. Aí multiplica de novo por 1,30. Né? Aí nós vamos ter aqui, fazendo essa continha, 156. Portanto, o P foi aumentado em 56%. E aí a gente já teria a resposta. Que bacana, né? Tá adotando aí o valor 100 para estar já falando em porcentagem, então. Tá ok? Letra B. 56%. Quarto exercício. Gustavo e Henrique treinaram o lançamento de bolas ao cesto. Gustavo acertou 7 lançamentos a cada 13 tentativas, enquanto Henrique acertou 12 a cada 19. Então, vamos escrever aqui a história do Gustavo e do Henrique. Vamos colocar aqui tentativas e os acertos. Então, o Gustavo, ele acertou 7 de cada 13.
E o Henrique acertou 12 de cada 19. Quando a pessoa fala, né, a cada, então significa que é um exercício de proporção. Então o Gustavo, na verdade, ele teria não feito 13 tentativas, mas feito um 13x, por exemplo, ou 13G. E aí ele acertou 7G, por exemplo. E o Henrique, ele fez 19H e acertou 12H. Que é múltiplo, né? A gente só não sabe quanto que é esse G e quanto que é esse H. Aí ele fala, se os dois meninos juntos foram 300, então ele está falando dessa soma aqui, ó, 332. E acertaram 200, está falando o total de acertos. Então agora a gente vai conseguir montar um sistema de equação aqui, né? Então vai ficar 13G mais 19H tem que dar 332. 7G mais 12H tem que dar 200. E a gente teria o chamado sistema de equações, né? Duas equações com duas incógnitas. Como ele pede o número de tentativas do Henrique, então o que ele está pedindo na verdade é o 19H. Nós temos que chegar, né, no 19H. Então eu vou usar um truque aqui, né, que a gente chama de samurai, que é colocar o H na frente, reescrever com o H na frente. Então 19H mais 13G é 332. 12H mais 7G é 200. Olha lá, como o H é a letra mais importante aqui, a gente quer achar o H, aí eu coloquei o H na frente. E aí a gente pode usar um truque aqui para resolver esse sistema, que a gente coloca a letra que está na frente, esse travessão, e a gente faz essa multiplicação em V aqui, ó. 19 vezes 7, coloca aqui embaixo, e 7 vezes 332, coloca aqui em cima. E aí já volta por aqui. Volta por aqui, tá certo? Então, 200 vezes 13 e 13 vezes 12. É só treinar um pouquinho para você captar a ordem aqui, né? Onde tem que colocar os elementos. E aí a gente faria essa conta, né? Então, aqui dá que H é igual 7 vezes 332, você vai fazer com calma lá. 200 vezes 13, dá 2.600. O 19 vezes 7, que vai dar 133. E o 13 vezes 12, que vai dar 156. Então, esse vai dar menos 276 dividido por menos 23. O sinal negativo vai ser cortado e essa conta aqui dá 12. Só que tentativas do Henrique é 19H. 19H. Né? Portanto, vou colocar aqui direitinho. Portanto, a resposta 19 vezes 12. 228 tentativas. Letra C. Tudo bem? Então esse aqui, né, já um pouco mais trabalhoso que os primeiros, ele é de sistema de equações. Número 5. 3 amigos dividiram 920 figurinhas em partes inversamente proporcionais às suas idades. Um amigo recebeu 360 figurinhas e o outro 240. Já vamos separar aqui. Um ganhou 360, o outro 240. Essa soma já dá 600. Como a gente tinha 920, está faltando ainda aqui 320 figurinhas. Então,
na ordem, né? Teve gente aí que ganhou 360, teve gente que ganhou 320, teve gente que ganhou 240. E o número de figurinhas é inversamente proporcional às idades. Se o mais velho tem 12 anos, então, como é inversamente proporcional, o mais velho vai ganhar menos, né? Então, esse cara aqui certamente tem 12 anos. E aqui tem duas idades desconhecidas. E essas colunas, elas são inversamente proporcionais, né? Então, quando fala diretamente proporcional, a gente pode multiplicar em cruz. E inversamente proporcional, a gente multiplica em linha reta. Então, quando ele fala aqui que eles são inversamente proporcionais, então a gente pode escrever aqui 360 está para x, 240 está para o 12. Mas como é inversamente proporcional, a gente não vai multiplicar em cruz, né? Então vai ficar 360x é 240 vezes 12. X é igual 240 vezes 12 dividido por 360, que dá 9. Você vai fazer com calma essa conta aí, você vai obter um 9. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para o y. 320 está para y, 240 está para 12. Mas como ela é inversamente proporcional, não vou multiplicar em cruz. Vou multiplicar em linha reta. 320y, 240 vezes 12. 240 vezes 12 dividido por 320. Y é igual, aí fazendo essa continha, a gente vai obter o 8. Aí a pergunta, a soma da idade dos três. Então a resposta desse exercício tem um menino de 8 anos, um de 9 anos e um de 12. Usando propriedade associativa, o 8 com 12 vai dar 20, com mais o 9 dá 29. Então a soma das idades vai dar aí a letra D, 29 anos. Questão número 6. Uma prova de um processo seletivo tem o número de questões e o tempo máximo de resolução previamente determinados. Cristiano, que fará a prova, concluiu que, se gastar exatamente 1 minuto e meio para resolver cada questão, irá terminar a prova 10 minutos antes do prazo máximo previsto. Vamos escrever uma equação matemática para isso daqui, né? Então, o tempo de prova, aqui ele fala 10 minutos e meio, né? Então seria, na verdade, transformar em segundos. Então seria 10 minutos dá 600 e mais 30 segundos aí, né? Então, ok? Desculpa, 1 minuto e meio, né? Então, 1 minuto e meio para resolver cada questão. Ele vai terminar 10 minutos antes. Então, 1 minuto e meio, transformando em segundo, a gente vai ter 90 segundos. Então, ele gasta 90 segundos por questão. Aqui é o número de questões. Então, o tempo da prova é 90 vezes o número de questões. E aí sobra para ele 10 minutos. Que transformado em segundos seria, né, 10 vezes 60, 600. Entretanto, se ele gastar 2 minutos e 12, que seria, né, 2 minutos, 2 minutos aí 160, 120 mais 12, 132. Então, o tempo de prova, 132 vezes o número de questões. Aí falta, né, ele fala que vai exceder o prazo em 18 minutos. Então, vai passar 18 vezes 60, 1080. E aí pronto, eu tenho aqui agora um sistema de equação. Tá certo? Então é só, né, igualar uma equação aí na outra.
tempo de prova vale isso, tempo de prova vale isso, então significa que 90 NQ mais 600 é igual a 132 NQ menos 1080. Como tem mais NQ para o lado direito, vamos trazer o 1080 para cá, ele troca o sinal. E vamos levar o 90 NQ para lá, também vai trocar o sinal. Então, 1680 é igual, né? 1680 é igual 42 NQ. Portanto, 1680 dividido por 42 é o número de questões. E a gente já vai achar que essa prova tem 40 questões. E aí, então, agora eu posso calcular o tempo da prova usando qualquer equação. Vou usar a primeira, tá? 90 NQ mais 600. 90 vezes 40 mais 600. Que vai dar aqui, né? 3.600 mais 600. 4.200 segundos. E aí divido por 60, eu vou ter aqui os 70 minutos. Então ele vai gastar 70 minutos, que é a mesma coisa que 1h10. Como a prova começou às 9h45, e ele gastou 1h10 para fechar a prova, ele vai estar terminando a prova às 10h55. Letra D. Ok? Então vamos lá. Questão número 7. Para a realização de um plenário, foram disponibilizados para a plateia 96 cadeiras dispostas em fileiras. E o número de fileiras por cadeira, de modo que o número de cadeiras em uma fileira, corresponde a 2/3 do número de fileiras. Então, se aqui é fileiras, o cadeiras por fileira é 2/3 de fileiras. E aí, quando a gente tem esse arranjo, né, matricial, a multiplicação tem que dar o total. Então, a gente sabe que 2/3 de F vezes F tem que dar 96. Então, 2/3 de F ao quadrado é 96. F ao quadrado é 96 vezes 3 dividido por 2. F ao quadrado é igual a 144. Qual o número que ao quadrado dá 144? O negativo não convém, né? Porque são número de cadeiras, aí, número de fileiras, né? Então, a gente vai ficar aqui com o 12. Então, são 12 fileiras. Só que cuidado com a pergunta dele. A pergunta é o número de cadeiras em uma fileira. O número de cadeiras é 2/3 de fileiras. 2/3 de 12. E aí nós vamos encontrar o 8. Então, a resposta correta aqui é o 8, letra D. Tá ok? Então, ficar atento com a pergunta aí, né? Número 8. 3 máquinas idênticas e com a mesma força de produção, trabalhando juntas e ao mesmo tempo, fabricam certa quantidade X de um tipo de parafusos em 5 horas e 42 minutos de trabalho ininterrupto. Certo dia, por motivo de queda de energia elétrica, a produção de parafuso foi interrompida
exatamente quando se produziu uma quantidade de 4/9 de X. Para a produção do restante da quantidade X de parafuso, a máquina ainda precisa trabalhar com as mesmas quantidades, com as mesmas condições, né? Um período de tempo igual a 3 horas e quanto? Então, essa é uma regra de 3. Nós temos uma receita aqui que 3 máquinas conseguem produzir uma certa quantidade em 5 horas e 42 minutos. Aí vamos transformar, né, esses 5 horas e 42 minutos. Então, 5 horas, vamos multiplicar por 60, vai dar 342. Então, minutos. 342. E ela já tinha produzido 4/9, então ainda falta 5/9. Então, a referência nossa é o 9. Então, a quantidade é 9 de 9. 3 máquinas produzem uma quantidade 9/9 em 342 minutos. Só que essas 3 máquinas têm que produzir só 5 de 9, porque como já foi 4 de um total de 9, ainda faltam 5 de um total de 9. E aí, quanto tempo vai gastar para fazer isso? E aí, como é uma regra de 3, a gente vai poder estar cortando essa coluna que está repetida e vai estar desprezando esse denominador igual também. Então, nós vamos trabalhar com esse número mais bonito. Quantidade e minuto. Quanto menor a quantidade, menos minuto. É diretamente proporcional. Então, x é igual a x vezes 9, 5 vezes 342. X é igual a 5 vezes 342 dividido por 9. Aí nós vamos ter aqui o total de 190 minutos. Aí 190 minutos são 3 horas, né? 3 horas vai dar 180. Isso aqui é 3 horas, 180 e 10 minutos. Então, como ele já colocou o 3 horas aqui, ele está querendo que a gente risca só o 10 minutos, que seria, então, a letra A. E aí está feito o 8º exercício aí do nosso simulado, né? Exercício que a gente também está na expectativa para essa prova, que é de geometria, um assunto que a VUNESP dá bastante valor, né? Tem uma incidência aí significativa nas provas da VUNESP. E aí nós temos aí o prisma de base retangular. Um recipiente com a forma de um prisma reto, prisma de base retangular, né, no caso, cujas medidas internas estão indicadas na figura. Ele está totalmente cheio de água, sabendo que 1 ml vale 1 centímetro cúbico. Então, se forem retirados 3 litros dessa água, a água restante no recipiente atingirá uma altura de quanto? Bom, primeiro vamos calcular o volume total. E o volume de um paralelepípedo é lado vezes lado vezes lado. 25 vezes 15 vezes 40. Isso vai dar 15.000 centímetros cúbicos, ou seja, 15.000 ml. Retirando 3 litros, que significa 3.000 ml, que significa 3.000 centímetro cúbico. Então, sobrará 12.000 centímetro cúbico. Tá lá. Aí agora, né, é só fazer de novo. Imagina, vai ficar água aqui até um certo nível aqui assim. E aí a gente vai ter então, né, esse cara vale 40, mas o nosso aqui é um X. Então nós vamos ter que o volume é 25 vezes 15 vezes X. 12.000
25 vezes 15 vezes x, né? E aí então a gente vai então encontrar o x aqui, fazendo essa continha, vai sair aqui o valor de x, 32 centímetros, letra E. E a gente ainda poderia ter feito uma regrinha de 3, tá? Volume e altura. O volume era 15.000, quando a altura era 40. O volume vai ser 12.000, quando a altura for x. Aí a gente cortaria esses zeros. E fazendo essa regra de 3, a gente encontraria a altura. 32 centímetros também. Então tem duas maneiras de a gente fechar o exercício, tá? Por regra de 3 ou, né, simplesmente aí finalizando usando a própria equação de volume, só que agora ele parcialmente cheio. Número 10. O pátio de recreação dos alunos de uma escola é retangular e sua área é 1.400 metros quadrados. Durante o período de férias, uma de suas dimensões foi aumentada em 15% e a outra em 5%. Com essas alterações, a área de recreação aumentou quantos metros quadrados? Bom, então quando você tem um terreno, né, comprimento e largura, a área é comprimento vezes largura. Quando você aumenta em 15% um lado, significa multiplicar essa lateral por 115%. E a outra, você multiplica, aumenta 5%, 105%. E aí a nova área, ela seria 115% de C, 105% de L. Portanto, a nova área, ela passa a valer, se a gente fizer essa conta, né? 115, por exemplo, vezes o 105. Nós vamos ter aqui 120, 12.075, dividido por 10.000, CL. Que significa, né? Olha lá, ó, 120,75% de CL, que é a área antiga. Então isso significa, né, que a área aumentou 20,75%. E aí agora quanto que é 20,75% do valor que ele me deu de área, que é o 1.400? Aí a gente obter o 290,5 metro quadrado de aumento. E aí a letra E. Tá certo? Então ficamos com essa relaçãozinha aí. Então aumentou, não há necessidade de jogar valor, mas poderíamos também ter jogado valor. Como a área era 1.400, a gente podia chamar um lado de 100, outro lado de, um lado de 70, um lado de 20. E aí aumentar, tanto faz, no final da história você chegar na mesma resposta, 290,5. Aqui eu quis fazer só trabalhando aí o aumento de 15 e 5% aí, né? Questão número 11. São 3 os conjuntos. A totalidade de elementos que estão nesses 3 conjuntos, pertence aos 3 conjuntos, é 42. A totalidade de elementos que estão em 2 e apenas 2 é 42. E a totalidade de elementos que estão em 1 e apenas 1 também é 42. Sabendo que em todas as seções e interseções desses 3 conjuntos, há pelo menos um elemento.
e que não há seção e nem mesmo interseção com o mesmo número de elementos. Então, o maior número possível para o total de elementos em um desses conjuntos, bom, são 3 conjuntos. E como ele está querendo, né, o maior número possível em um deles, vamos escolher o A aqui para maximizar o A. Então, nós vamos tentar deixar o máximo dentro do A. Como ele fala, né, sabendo que em todas as seções e interseções há pelo menos um elemento, e não há seção e nem mesmo interseção com o mesmo número, hein? Não pode repetir número. Não pode usar o 0 e não pode repetir número. Então, o mínimo que eu consigo deixar, por exemplo, fora do A, seria o número 1, 2 e 3, por exemplo, né? E aí, como eu quero maximizar lá dentro, então eu posso colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, por exemplo, né? É o mínimo que eu posso deixar aqui fora. Então ele fala que nos 3 é 42. De 2 também dá 42. Né? Como aqui já tem 2, como eu coloquei 2 aqui, né? Então, eu poderia pôr, por exemplo, vamos dividir aqui o 42 que está no apenas 2, está faltando 40, né? Então eu posso pôr, por exemplo, 4 aqui assim, olha lá, aí já deu 6, e aí então para 42, né, 36, e o somente 1 também tem que dar 42, já tem 4, tá certo? Então teria ainda 38, e aí dentro do conjunto A ficou 38 mais 36, mais 4, mais 42. Usando propriedade associativa. Essa conta aqui dá 40, né? E essa conta aqui, ó, vai dar 80. Então, somando tudo, eu teria o total aí de 120. Aí a letra B. Então, 120 elementos. Esse é o máximo que eu posso ter. E a última questão do simulado, questão número 12. Em cada hexágono não preenchido da figura a seguir, deve ser escrito o número natural, de tal forma que o resultado da soma dos números de 3 hexágonos consecutivos seja sempre 17. Desse modo, sendo 4 o número escrito no primeiro e 6 o número escrito no penúltimo, o número que deve ser escrito no último, bom, como ele falou que de 3 em 3 o negócio se repete, né? Cada soma de 3 aí vai dar sempre 17. Então essa soma é 17, 17. Aqui também 17. Ela repara que é como se fosse um carimbo. E aqui a gente teria então novamente o número 4. Então a resposta aqui é 4. Mas, né, você pode estar completando. Como ele já deu o 4 e o 6, já dá 10. Falta 7. E o último número é o 6, né? Tá lá, ó. Então esse aqui teria que ser o 7. Aí a gente teria então, olha lá, ó. Essa é a sequência que ele está querendo. Ok? Então um carimbo, né? A cada 3 números sempre tem que dar 17. Então 4 mais 7 mais 6 dá 17. 7 mais 6 mais 4 dá 17. 6 mais 4 mais 7 sempre vai ficar dando 17 isso daí. Ok? Então, assim que a gente fecha esse tipo de exercício, que é uma sequência lógica. Tá certo? Bom, pessoal, espero vocês terem aproveitado aí a resolução e agora poder estar treinando, ver se você fez o melhor caminho ou ainda, né, se você não conseguiu fazer, observar com calma aí e guardar o jeito de fazer. Essas questões são importantes e vão te ajudar a você estar fazendo essa boa preparação para essa prova. Tá ok, pessoal? Então, sucesso para vocês aí, um bom estudo.